Nas aulas anteriores, aprendemos algumas técnicas de resolução de limites. Isso foi necessário porque a expressão que define a derivada de uma função envolve limites, né? F' de x é o limite quando Δx tende a zero de f de x mais Δx menos f de x sobre Δx. Outra notação bastante utilizada para a derivada é dy dx, que é o limite quando Δx tende a zero de ΔY sobre Δx. Se você se recorda, perceberá que o numerador da primeira expressão, f de x mais ΔX menos f de x, corresponde ao numerador da segunda, ΔY. Para funções simples, utilizar essas expressões para o cálculo da derivada não é uma operação muito complicada. Considere a função f de x igual a c, onde c é uma constante. O gráfico dessa função é bem simples de esboçar. Como a função é constante, se a gente utilizar a definição de derivada, o f' de x vai ser o limite quando ΔX tende a zero do f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Como a função é sempre a mesma, né, vale sempre c para qualquer valor de x, o f de x mais ΔX vai ser c e o f de x também vai ser c. Então fica c menos c sobre ΔX. c menos c dá zero. Então, é o limite de zero quando ΔX tende a zero, ou seja, zero. Então, chegamos à primeira conclusão. A derivada de uma constante é igual a zero. d de c de dx é igual a zero, considerando que o c aí é uma constante. Vamos agora considerar uma função polinomial do primeiro grau. O f de x vai ser igual a x. E vamos calcular a derivada desta função. O f de x mais ΔX, eu vou colocar no lugar do x o x mais ΔX. Então, fica x mais ΔX. E o f de x vai ser x. Então, substituindo esses valores na expressão que define a derivada, o f' de x vai ser o limite quando ΔX tende a zero de x mais ΔX, né, que é o f de x mais ΔX, menos x, que é o f de x sobre ΔX. Podemos cancelar aí o x com o menos x, então fica limite, quando ΔX tende a zero, de ΔX sobre ΔX. ΔX sobre ΔX é 1, então é o limite, quando ΔX tende a zero, de 1, que é igual a 1. Então a derivada da função x é 1. Agora vamos calcular a derivada usando a sua definição para uma função polinomial do segundo grau. Vamos considerar agora uma função f de x igual a x ao quadrado. Para essa função, o f de x mais ΔX vai ser x mais ΔX ao quadrado. No lugar do x eu coloquei x mais ΔX. O quadrado da soma vai ser o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2x ΔX, mais o quadrado do segundo, ΔX ao quadrado. O f de x é x ao quadrado. Então, subtraindo essas duas, né, que é o numerador lá da expressão da derivada, o f de x mais ΔX menos f de x vai ser x ao quadrado mais 2x ΔX mais ΔX ao quadrado menos x ao quadrado. Podemos cancelar o x ao quadrado, então fica 2x ΔX mais ΔX ao quadrado. Substituindo esta expressão na definição de derivada, o f' de x vai ser o limite, quando ΔX tende a zero, de 2x ΔX mais ΔX ao quadrado sobre ΔX. Como no numerador temos ΔX nos dois termos, podemos colocá-lo em evidência. Então, fica limite, quando ΔX tende a zero, de ΔX vezes 2x mais ΔX sobre ΔX. Cancelamos o ΔX, fica o limite, quando ΔX tende a zero, de 2x mais ΔX. Quando ΔX for para zero, o termo ΔX vai zerar. Então, o resultado, 2x. Então, a derivada da função f de x igual a x ao quadrado é 2x. Vamos fazer o mesmo agora para uma função polinomial do terceiro grau, f de x igual a x elevado ao cubo. Então, para essa função, f de x mais ΔX vai ser x mais ΔX elevado ao cubo. Então, agora temos o cubo da soma, né? Então, é x ao cubo, né, o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, 3x ao quadrado ΔX,
mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, 3x ΔX ao quadrado, mais o cubo do segundo, ΔX ao cubo. O f de x vai ser x ao cubo. Então, subtraindo, f de x mais ΔX menos f de x vai ser x ao cubo, mais 3x ao quadrado ΔX, mais 3x ΔX ao quadrado, mais ΔX elevado ao cubo, menos x ao cubo. Podemos cancelar o x ao cubo, então fica 3x ao quadrado ΔX, mais 3x ΔX ao quadrado, mais ΔX elevado ao cubo. Substituindo na expressão de definição de derivada, o f' de x vai ser o limite quando ΔX tende a zero, de 3x ao quadrado ΔX, mais 3x ΔX ao quadrado, mais ΔX ao cubo sobre ΔX. Como os três termos lá têm ΔX, eu posso colocá-lo em evidência, então fica o limite quando ΔX tende a zero, de ΔX vezes 3x ao quadrado, mais 3x ΔX, mais ΔX ao quadrado sobre ΔX. Cancelamos o ΔX e o limite fica o limite, quando ΔX tende a zero, 3x ao quadrado mais 3x ΔX mais ΔX ao quadrado. Quando ΔX for para zero, os dois últimos termos vão zerar, vai sobrar só 3x ao quadrado. Após o cálculo das derivadas dessas três funções polinomiais, um padrão começa a ser observado. Mas antes de determiná-lo, vamos ainda calcular a derivada da função f de x igual a x elevado à quarta. O f de x mais ΔX vai ser x mais ΔX elevado à quarta. Né? Agora temos aí a soma de termos elevada à quarta. Né? Então é x elevado à quarta mais 4 vezes x ao cubo ΔX, mais 6 vezes x ao quadrado ΔX ao quadrado, mais 4 vezes x ΔX ao cubo, mais ΔX elevado à quarta. Né? O f de x vai ser x elevado à quarta. Se a gente fizer a subtração aí, né, dá uma expressão enorme aí, que a gente pode cancelar o x elevado à quarta. Então, no final ficou 4x ao cubo ΔX, mais 6x ao quadrado ΔX ao quadrado, mais 4x ΔX ao cubo, mais ΔX elevado à quarta. Calculando a derivada, a expressão fica do jeito que está mostrando aí. Como todos os termos do numerador têm ΔX, a gente pode colocar em evidência. Então, fica o limite, quando ΔX tende a zero, de ΔX vezes 4x ao cubo, mais 6x ao quadrado ΔX, mais 4x ΔX ao quadrado, mais ΔX elevado ao cubo sobre ΔX. A gente pode cancelar o ΔX aí, e quando calcularmos o limite, os três últimos termos vão se anular, que são aqueles que têm um ΔX, sobrando apenas 4x elevado ao cubo. Se analisarmos as funções polinomiais e suas derivadas, perceberemos o seguinte padrão. O valor do expoente da função torna-se um fator da derivada. E o expoente da derivada é igual ao expoente da função original menos uma unidade. De fato, se continuarmos os procedimentos que fizemos aqui para as demais potências positivas, verificaríamos esse mesmo padrão. A generalização dessa regra pode ser provada utilizando o teorema do binômio, que não será abordado aqui. Chegamos, portanto, a outra conclusão, né? Uma conclusão mais geral, que a derivada de x elevado a n sobre dx, né, vai ser n, né, o expoente vira um fator, vezes x elevado a n menos 1. Nesse caso, aí, o n é um inteiro positivo. Como a derivada é obtida calculando um limite, ela herda algumas de suas propriedades. O limite de uma constante vezes uma função é igual a constante vezes o limite da função. Em outras palavras, né, podemos tirar a constante para fora do limite. Então, podemos dizer que a derivada de uma constante vezes uma função é igual a constante vezes a derivada da função. Né? Então, se y for c, uma constante, vezes f de x, então dy dx, que é a derivada, vai ser c df dx. Então, mais uma conclusão que chegamos aí. Outra propriedade dos limites é que
o limite da soma é igual à soma dos limites, né? Então, se U é igual a f de x e V é igual a g de x, que são funções de x, a derivada de U mais V, né, vai ser du dx mais dv dx. Né? A derivada da soma é a soma das derivadas. Utilizando essas 4 regras, podemos calcular a derivada de qualquer função envolvendo polinômios. Vamos agora resolver alguns exemplos. Calcule a derivada das seguintes funções. Primeiro, y igual a f de x, que é igual a 15x elevado à quarta. Utilizando a terceira regra, podemos dizer que dy dx, né, a constante eu posso tirar. Então, fica 15, a derivada de x elevado à quarta em relação a x. Utilizando a segunda regra, o expoente torna-se um fator e diminuímos uma unidade em seu valor. Então, o expoente é 4, fica 15 vezes 4 vezes x elevado a 4 menos 1. 15 vezes 4 dá 60 e 4 menos 1 dá 3, então 60x elevado ao cubo. Número 2, y igual a f de x, que é igual a 9x elevado ao cubo. Então, dy dx, que é a derivada, vai ser a derivada de 9x ao cubo sobre dx. A constante fica fora, então fica 9 derivada de x ao cubo dx. O expoente vira fator 3 e eu vou subtrair 1 do expoente da função original. Então fica 9 vezes 3, x elevado a 3 menos 1. 9 vezes 3 dá 27 e 3 menos 1 dá 2. Então o resultado aí é 27x elevado ao quadrado. Número 3, y igual a f de x, que é igual a 14x mais 3. Agora vamos utilizar a regra da soma, né? dy dx, né, vai ser a derivada de 14x mais 3 sobre dx. Como é uma soma, eu posso derivar separado. Então, é a derivada de 14x dx mais a derivada de 3 dx. A primeira aí, a constante fica para fora, então fica 14 dx dx. Né? E a outra dá zero, né, que é uma constante. Então, fica 14 vezes 1. Né? A derivada de x é 1. Que a gente pode até explicitar aí, que vezes x elevado a 1 menos 1. Né? Então, dá 14x elevado a zero, que é 14. Número 4. Y igual a f de x, que é igual a x menos 2 ao quadrado. Primeiro, vamos resolver o produto notável. X menos 2 ao quadrado vai ser o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá menos 4x, mais o quadrado do segundo, que é 4. Agora, podemos calcular a derivada. dy dx vai ser a derivada de x ao quadrado menos 4x mais 4. Que eu posso escrever como a derivada de x ao quadrado menos a derivada de 4x mais a derivada de 4. A derivada de x ao quadrado, o 2 vai virar fator, vezes x elevado a 2 menos 1. Menos, o 4 pode sair da derivada, e a derivada de x vai ser x elevado a 1 menos 1. Né? Tem um 1 aí multiplicando, não precisa escrever. A derivada da constante é zero. Então, vai ficar 2x menos 4. Mesmo que as letras x e y sejam frequentemente usadas como variáveis dependente e independente, respectivamente, nada nos impede de utilizar outras letras para este fim. Número 5. A posição de um objeto em movimento em função do tempo, t, é determinada pela expressão s é igual a 13t ao quadrado menos 11t mais 25. Determina a expressão que nos permite calcular a velocidade e a aceleração desse objeto em função do tempo t. Se você considerar que a velocidade é a taxa de variação da posição em função do tempo, ela pode ser determinada calculando a derivada da posição em função do tempo. Então, o v é o ds dt, ou seja, a derivada de 13t ao quadrado menos 11t mais 25 dt. Eu posso dividir, né, em 3 partes. A derivada de 13t ao quadrado dt menos a derivada de 11t dt mais a derivada de 25 sobre dt. Na primeira eu posso pôr o 13 para fora, então fica 13 derivado de t ao quadrado dt. Na segunda eu posso colocar o 11 menos 11
Tem a derivada de t dt. E a derivada de 25 é zero, é uma constante. Então fica 13 vezes. A derivada de t ao quadrado, o que eu vou fazer? O 2 vira fator, eu vou subtrair 1 do expoente. Então fica 2t. Menos 11. Agora a derivada de t de dt dt é 1. Né? A derivada de x não era 1? A derivada de t em relação a t também é 1. Então fica 13 vezes 2t, que dá 26t menos 11. Então essa expressão aí nos dá a velocidade em função do tempo t. A aceleração é a taxa de variação da velocidade em função do tempo. A derivada temporal da velocidade. A aceleração é dv dt. Então a derivada fica a derivada de 26t menos 11 dt, que eu posso dividir em duas partes, a derivada de 26t dt menos a derivada de 11 dt. O 26 sai fora da derivada, fica 26 dt dt, e a derivada constante é zero. dt sobre dt dá 1, né? Então o resultado é 26, é o valor da aceleração. Para exercitar o que estudamos, tente resolver os seguintes exercícios. Primeiro, calcule a derivada de cada função. Número 2. Se S é a posição no instante t de um objeto se movendo numa reta, determina a velocidade e a aceleração.